Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo de Língua Portuguesa do COC Floripa. Eu estou aqui para comentar então um pouco sobre a prova do Enem 2016, a parte de linguagens principalmente, que foi realizada no dia de hoje. Primeira coisa, notamos que a prova ela manteve o mesmo perfil que vem mantendo nos anos anteriores. Notamos questões, cada uma com seu texto, havia um texto para cada questão. Muitas vezes, como nós falamos em aula, esse texto era apenas ilustrativo. A questão poderia ser respondida com base em conhecimentos prévios do aluno, mas uma prova que manteve sempre aquele mesmo perfil, Trouxe textos literários, trouxe textos publicitários, trouxe textos que mesclavam a linguagem verbal com a linguagem não verbal, um item importante também que chamamos bastante atenção dos nossos alunos, para prestar atenção nos detalhes das imagens. A resposta correta é sempre aquela que é uma resposta que a gente consegue extrair de palavras-chave do texto, extrair de detalhes de cada uma das imagens. Então, uma prova bastante parecida com os anos anteriores. Notamos também bastante texto de autores renomados, Notamos aí textos de Luiz Fernando Veríssimo, texto de Clarice Lispector. Notamos inclusive textos de autores indicados para o vestibular da UFSC deste ano, como é o caso de Ariano Suassuna. Então textos de autores bastante conhecidos, e textos que eram de leitura fácil. Textos pequenos, não necessariamente textos muito densos, muito grandes, textos de fácil leitura e compreensão, e como já se disse muitas vezes, o texto era desnecessário para a resolução da questão em si, A resposta da questão não estava necessariamente dentro do texto. Vimos também muitas questões que falavam de funções da linguagem, da primeira questão da prova azul, que foi a primeira questão 96 da prova azul, uma questão que falou sobre metalinguagem, uma função da linguagem que a gente trabalhou em aula, que a gente chamou atenção para isso, com relação a como que é a função metalinguagem. Notamos também questões, que traziam anúncios publicitários e trabalhavam com a questão, por exemplo, de campanhas publicitárias, como é o caso do uso do celular enquanto dirige. Então notamos realmente uma prova bastante similar às demais, uma prova bastante acessível ao aluno, uma prova próxima da realidade desse aluno também, que trabalhava com situações bastante cotidianas. Notamos então aí, a questões também ligadas à gramática, interessante isso, Nós notamos que o Enem tem essa preocupação de associar o aspecto gramatical à questão da interpretação também, Notamos duas questões interessantes, uma questão que falava ali em pontuação, havia um sinal de 2 pontos e a questão trabalhava a questão do porquê se usou, qual foi a utilização, qual foi a função do sinal de pontuação dos 2 pontos, para que aquilo serviu na interpretação do texto. Notamos também uma questão de coesão textual, uma questão que trazia um fragmento de um texto, uma oração, em relação a uma outra oração, qual a relação de sentido que uma tinha em relação à outra. Davam opções de proporcionalidade, opções de finalidade, opções de condicionalidade, que inclusive era o foco da questão, Trazia um texto, uma oração em relação a outra e se trabalhou ali a questão da condicionalidade. Então, uma prova bastante tranquila, uma prova que acredito que os nossos alunos tenham se sentido à vontade na hora de fazê-la, uma vez que conhecimento prévio eles tinham, levaram para a prova algum conhecimento prévio para poder resolver as questões, e aquilo que a gente sempre comentou, a tranquilidade, ler primeiro o enunciado da questão, procurar dentro do texto, se realmente necessária a leitura, procurar ali palavras-chave, detalhes da figura, tudo que seria compatível com a resposta correta. Acredito, então, que nossos alunos saíram satisfeitos dessa prova, realizaram uma prova de forma tranquila, e foi realmente aquilo que nós esperávamos. Um grande abraço a todos, professor Ricardo, COC Floripa.